Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. Um fato no mundo produtivo é que todo negócio está relacionado, direta ou indiretamente, às questões ambientais, sociais e de governança. É dentro deste cenário que se estabelece a pauta ESG, sigla que em inglês significa Environmental, Social and Governance, ou em português, Ambiental, Social e Governança. Ter consciência da importância desses elementos passou a ser regra nas relações de consumo, e as empresas estão se adaptando para atender a essas expectativas crescentes dos consumidores e reguladores. Isso porque a integração bem-sucedida desses critérios pode resultar em benefícios financeiros e de reputação a longo prazo. Por outro lado, a falta de ação pode ter consequências adversas para as empresas. Segundo pesquisa realizada pela agência Union Webster, por exemplo, 87% dos brasileiros escolhem comprar produtos de empresas sustentáveis. Destes, 70% não se importam em pagar um pouco mais caro por isso. Para falar sobre o assunto, recebemos em nossos estúdios o professor Marcondes Neto, pós-doutor em Cultura e Territorialidades, e Inara Raulino, professora mestre do Eixo Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí, o IFPE. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o professor Marcondes Neto, pós-doutor em Cultura e Territorialidade, que nos atende aqui online, e a professora Inara Raulino, que é mestre do Eixo Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí. E eu queria começar já agradecendo a presença de vocês e o professor Marcondes, que está aqui nos doando um pouco do seu tempo também online. E queria começar entendendo o que são esses critérios ESG e qual a sua importância no ambiente corporativo atual. Professor Marcondes. Bom, primeiramente agradecer ao Dia, Sistema de Comunicação, a oportunidade de conversar com vocês e o público. E essa forma mnemônica, né, ESG, né, em português ASG, é uma construção para que facilita a memorização, né? Isso é como um mantra, né? E isso, de fato, está presente hoje no noticiário, na literatura técnica especializada de negócios, trazendo as preocupações relacionadas ao meio ambiente, que é alguma coisa que nós temos discutido já há bastante tempo. Tivemos a Rio 92, um marco importante, mas já antes disso as Nações Unidas se preocupavam, desde Kyoto, desde 1972, enfim. Então são discussões e aprimoramentos que vêm sendo feitos relativos ao meio ambiente. A questão social, ela é natural, porque organizações são gente. Organizações não são software, não são maquinário, não são sedes, são pessoas. E isso está na base. E temos aí desafios específicos sobre o aspecto social. Quando a gente fala também no aspecto social, nós não falamos só dos que compõem as organizações, mas também do grande público, né? Os clientes, os consumidores, para falar de governos, os contribuintes, os cidadãos. Então, discussões em torno disso. E quando se fala em governança, digamos, um termo que entrou aí no jargão há cerca de 20 anos. A ideia de governança corporativa vem atrelada a uma legislação americana de 2002, então alguma coisa bem mais recente, e que traz alguns desafios, como, por exemplo, a passagem da decisão autocrática, né? No passado, os presidentes de organizações eram muito poderosos e hoje há conselhos, há comitês. Isso, por exemplo, foi trazido pela cultura da governança, né? É um pouco importado do Estado para o meio corporativo. Uma das coisas importantes da governança, e que tem sido meu objeto de pesquisa nos últimos 10 anos, é a transparência.
A transparência organizacional é alguma coisa muito prometida, mas muito pouco entregue. Então esse é um desafio também. E outros que nós vamos, acho que, conversar ao longo do programa. Eu deixaria só essa minha colocação inicial para ouvir então a colega Inara. Obrigado, professor. E, professor Inara, qual seria essa importância da ESG, ou do ESG, desse modelo de gestão que o professor Marcondes aqui já apresentou para nós, no ambiente corporativo atual? Bom, é um prazer estar por aqui, junto com o senhor, com o professor Marconi, agradecer o convite do dia. No ambiente corporativo, e aí só complementando a fala do professor Marconi, quando a gente fala nesse combo, né, boas práticas sustentáveis, responsabilidade social, governança corporativa, tem uma outra palavrinha-chave que está interligada, que está muito próxima, que é a compliance, que é o segmento às normas, estar atento à legislação. Então, para alguns modelos de negócio, para a fabricação de bens e de serviços, tem algumas normativas que elas são bem importantes. Então, assim, ESG dentro do ambiente corporativo envolve, né, a empresa, como o professor Marconi falou, também ao seu entorno, a quem está fora. Então, a todos os interessados, né, que são os stakeholders. Então, todo mundo se interessa porque o que é que está sendo produzido, quais são os insumos que estão sendo utilizados. As pessoas hoje, quando elas olham o rótulo de um produto, elas querem saber não só aquilo que compõe o produto, mas de onde vieram aqueles insumos que fizeram parte do processo produtivo. Então, essa conscientização social ela é muito importante. E o ESG ele vai também ser um fator decisivo na imagem que a empresa mostra para o seu consumidor em geral. Como ela se relaciona com o seu entorno, com a sociedade a qual ela está inserida, qual o compromisso que ela tem com os recursos naturais. Então, essa identificação de que os recursos eles são finitos. Então, o que é que a gente está fazendo e o que é que a gente está deixando para as gerações futuras. Muito bem. Professor Marcondes, o ESG é voltado para uma área de atuação específica ou ela se enquadra em um aspecto geral para a cultura organizacional dos diferentes tipos de empresas existentes atualmente? É geral. Essas preocupações, que são preocupações, digamos, do gestor, né? Nós estamos falando aqui da área de gestão e negócios. Sim. Eu também sou oriundo de uma faculdade de administração e finanças, professora Inara do Instituto de Gestão e Negócios. Quer dizer, é onde, digamos, onde aparece isso, e todas as áreas públicas, todas as entidades públicas, privadas ou do terceiro setor, demandam gestão, demandam gestores, né? Administradores. Então, é uma coisa absolutamente universalizante, né? Bastante abrangente. Se um setor não cuida, faz falta, não adianta, né? Tem que ser um compromisso realmente geral. Por isso, governos têm discutido políticas públicas, isso é muito importante, que venham a atender as questões ambientais. Isso é bastante notório, né? Nas questões sociais, eu acho que falta mais empenho de se discutir dentro dessa nova ótica, ou dessa ótica ESG aí que está se implantando. E a governança é alguma coisa que é muito nova. Como eu disse, 2 décadas é muito pouco para a internalização de uma cultura. Trata-se de mudança cultural. Mudança cultural é alguma coisa que leva tempo. E o trabalho dentro da academia, de formação de quadros, né, para que a gente tenha pessoas entrando no mercado já com essa cultura atualizada, trazida a esses parâmetros atuais. Essa mudança de cultura, professor Marcondes, parece-me que de fato ela é essencial, e eu queria perguntar aqui à professora Inara quais são os desafios enfrentados pelas empresas na implementação eficaz de práticas ESG,
né? Já que é uma mudança de mindset, uma mudança de cultura. E como essas empresas elas conseguem ou conseguirão superar esses desafios? Como envolver os setores dentro da empresa e engajá-los no processo de implementação dessas práticas dentro de um ambiente corporativo? Então, a ESG é um combo, né? E como combo, essas partes de boas práticas de sustentabilidade. Como o professor Marconi falou, a gente já tem uma legislação ambiental robusta, mas não completa. E ela foi se desenvolvendo, né, a cada demanda social. Então, a legislação social... esqueci a palavra. A legislação que trata ambiental. Dessa questão da legislação a legislação ambiental, você diz que ela ainda já é antiga ou ainda não abarcou todas as... Porque, como o professor Marconi falou, ela já está bem robusta, mas a sua divulgação, porque tem a fase educativa, a fiscalizatória, a punitiva. Certo. Então, é preciso a sociedade entender essas normativas, que elas vêm também para resguardar os recursos naturais. Então, precisa-se de um tempo de maturação, desde a ideia, a concepção, a implementação. Então, são fases dessas normativas. No ambiente corporativo, também se passa pelo mesmo processo. Você precisa ter uma fase de divulgação da informação, né, do que é o ESG, de você colocar isso como uma política, por isso que a governança é extremamente importante, porque depende muito dos gestores, da política que eles querem desenvolver. Então, tem a fase informativa, que é educativa também, e desenvolvimento de cultura. Isso leva um certo tempo. Então, quando a gente fala que a ESG surgiu em 2004, né, com o Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, a gente diz, mas é de 2004, já fazem 20 anos, vão fazer 20 anos, mas isso para o desenvolvimento dessa cultura ESG é pouco tempo. Então, eu acho que o grande impulsionador de tudo isso, desse movimento que se faz para a implementação da ESG, da compliance, é uma pressão social. Uma pressão social a partir dos impactos globais do clima, por exemplo. Então, quando as pessoas sentem esses impactos, né, de fato, eles acontecendo, como são esses extremos que a gente está passando, aqui, por exemplo, professor Marconi, nós estamos aqui com as temperaturas... elevadíssimas. A gente já vive isso, já é nosso, um clima com temperaturas mais elevadas, mas a intensidade e a sensação térmica está fazendo com que a gente repense. Por que está acontecendo isso? Então, quando a gente vê catástrofes acontecendo, quando chega mais próximo da gente, a gente entende essas políticas desenvolvidas em âmbito global. Então, começa-se a repensar em como as empresas impactam nesse aspecto, né, do clima, da sustentabilidade, dos recursos naturais. Talvez aí por isso, como o professor Marcondes colocou, a necessidade, né, a importância da academia, né, de se trabalhar na academia. Isso. Com o professor Marcondes Neto, pós-doutor em Cultura e Territorialidades, e Inara Raulino, professora mestre do eixo Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí. E a gente falou, professor Marcondes, professor Inara, no início do programa, que os consumidores estão também mais atentos e exigentes e que querem saber mais sobre os valores agregados aos produtos que levam para casa. Quais são os impactos das práticas ESG nas relações de consumo e na preferência dos clientes? Professor Marcondes. Nós vimos aí na abertura do programa percentuais mencionados aí com relação à preocupação dos consumidores ou dos cidadãos relativas a toda essa problemática, né? Toda essa problemática que nós estamos discutindo. Humildemente, eu acho que esse número, não sei se aplica ao Brasil, me parece que não, porque eu atuo na área de marketing e conheço bastante a questão do consumo de produtos cotidianos, né, não duráveis. E essa consciência do consumidor na leitura
das embalagens que estão cada vez mais informativas. Isso é, por exemplo, uma política pública, né? Informar se um biscoito tem mais açúcar do que outro, a gente pode ler essa informação. Eu não tenho certeza se isso está espraiado pela população nesse número altíssimo, de 7 ou 9 em cada 10 cidadãos. Eu acho que essa consciência, ela já está, digamos, presente numa camada da população universitária, de nível superior, com acesso a um tipo de leitura ou de comunicação mais sofisticado, que vai um pouco além da propaganda, que é com o que a população mais se depara, nas redes sociais, inclusive. E o apelo de consumo, ele ainda é muito forte no aspecto preço. E todos nós sabemos que os produtos orgânicos, os produtos mais bem elaborados, os produtos que têm maior cuidado na sua elaboração, acabam custando mais caro. Então, isso é uma questão bastante complexa para os nossos executivos pensarem, né? E quem aplica o marketing no dia a dia, né? E nossos currículos, só para deixar uma observação com relação à academia, eles ainda não absorveram essa mudança cultural, com honrosas exceções. Sim. Mas se nós formos verificar todos os cursos de administração e também os de engenharia e os demais, se estão adequados a essas novas preocupações, talvez nós nos assustemos com a antiguidade de certa literatura que ainda povoa os nossos programas. Professora Inara, como a senhora vê essa questão dos consumidores em relação às práticas de ESG nas empresas? Porque o professor traz uma informação aqui, como também conhecedor da área de comunicação, de que talvez os índices não sejam dessa forma, né? Os consumidores ainda não estejam conscientes suficientes ao ponto de preferirem pagar mais caro por um produto que seja sustentável do que por um produto mais barato, mas que não tenha a sustentabilidade. Apesar do índice, né, mas eu já percebo, né, que essa conscientização, até porque nichos de mercado, como ele também colocou, né, são nichos específicos de mercado, que são pessoas mais escolarizadas, sim, que procuram produtos de maior qualidade, né, que proporcionam os veganos, os orgânicos, né, são pessoas que têm uma consciência, né, maior, são mais escolarizados. Mas eu entendo que essa é uma parcela da população que ela é influenciadora. E aí o ESG se confunde muito com marketing, porque na jogada do marketing, o marketing é para enaltecer aquilo que a gente tem de melhor, que é a função dele. Então, mas o ESG não se confunde com o marketing, porque ele não é para ser uma propaganda, ele não é para ser uma peça publicitária momentânea, é para ser uma política institucionalizada. Sim. Então, não são ações específicas que configuram que uma empresa aplica ESG. É uma política que é desenvolvida sobre vários aspectos. Então, quando os investidores, para grandes empresas, eu vou investir numa empresa, o que é que eles olham? O que é que eles procuram? Eles procuram relatórios, é o que está escrito, é o que está registrado. Então, quais são as políticas internas que têm aspecto social? E o social não é só para com os colaboradores, mas para os consumidores e para aquela região que está no entorno, essa preocupação. E aí tem a questão também das tecnologias, né? E a questão social, o bem-estar social dos colaboradores dentro da organização. É um fator preponderante, como já disse o professor, que as organizações são feitas por pessoas, né? Então, quando você fala em aumento de produtividade, você precisa ter pessoas saudáveis, você precisa ter pessoas motivadas. Então, e mensurar isso é muito complicado. A avaliação de desempenho é muito complicada, você mensurar a qualidade
emocional dos seus colaboradores. E o que a gente percebe pós-pandemia, pós esse mundo digital que a gente foi imerso, é que nós temos cada vez mais pessoas adoecidas mentalmente. Então, o controle emocional está muito mais difícil. E, em contrapartida, o desafio é tentar mensurar isso, que é muito complicado para os gestores. Então, eu percebo que a ESG, na perspectiva da sua implementação nas organizações, ela tem esse dificultador, que é você conseguir mensurar esse aspecto social. Porque o aspecto das boas práticas de sustentabilidade, por exemplo, é o que você faz no dia a dia, que é perceptível, só não pode ser uma coisa solta. Né? Como alguém disse assim, é porque eu fiz uma política do cafezinho com um copinho descartável uma vez no ano e está achando que está fazendo boas práticas. Não, ela tem que ser feita paulatinamente, ela tem que ser constante. Né? E são vários pontos, não é só um aspecto, né? Então, isso tudo precisa estar registrado em relatório. Não basta uma iniciativa isolada, pontual, né? Não pode ser pontual. E aí, nesse caso, professor Marcondes, que o senhor também colocou sobre a questão da comunicação, em que medida as empresas que praticam o ESG não têm uma responsabilidade maior na divulgação para a sociedade, tanto dos benefícios de suas práticas, de seus produtos, para a coletividade de um modo geral, para que as pessoas possam também ter essa conscientização e chegar ao ponto de preferir pagar algo mais caro, mas que seja algo sustentável. Bom, eu não vou duvidar que uma pessoa queira consumir um produto mais sustentável, por mais humilde que seja, porque todos tratam de sobrevivência, todos tratam de felicidade, enfim. O problema é a capacidade do consumidor, né? do bolso. Né? Por isso que eu coloquei o pessoal do marketing na jogada, porque é um xadrez difícil você conseguir praticar preços, porque tem os 4 P's do marketing, né? Produto, preço, praça e promoção. O preço, ele é muito covarde, entendeu? Porque você pode ter produtos similares, você pode ter distribuição similar, promoção similar, e no preço, se por exemplo alguém pratica um dumping, né, coloca um preço abaixo do custo, é uma prática daninha, consegue fisgar o consumidor, mas a partir de um ardil. Então, por isso que eu incluí o marketing. Está se falando hoje em marketing consciencioso, né, um capitalismo consciencioso, que parece um termo esdrúxulo, mas eu tenho visto, estive em São Paulo recentemente num evento da Mega Brasil e vi a quantidade de iniciativas em andamento, olhando para um lado que parece contraditório ao marketing, ao próprio ganho financeiro, mas que pode não ser. É preciso que pessoas realmente fiquem imbuídas dessa filosofia, e isso está acontecendo. Nós estamos aqui conversando sobre isso. Isso é um grande dado. Agora, só faço uma pequena introdução do trabalho que nós realizamos aqui no Observatório da Comunicação Institucional, que é justamente voltado para a transparência, que é o que eu disse que vinha estudando ultimamente. A transparência implica no uso da comunicação. Hoje o mercado considera o cumprimento de leis civis e de regulamentos financeiros suficiente para considerar uma organização transparente. Nós fizemos uma pesquisa e ela denotou claramente que a sociedade, aí estamos falando de formadores de opinião, empresários, executivos, não aceita mais só isso, só cumprimento das leis e das normas contábeis. É preciso mais. A nossa tese é que esse algo mais é comunicação. A comunicação tem que parar de ficar lá no marketing, lá ligada ao promocional, ao discurso apenas, e entrar nas decisões de fundo das organizações, porque não adianta comunicar o belo, é preciso comunicar aquilo que é verdadeiro. Então, se a comunicação está lá
no board, no conselho diretivo, esse executivo vai se preocupar que as práticas sejam realmente boas para que ele possa difundi-las. Senão, torna-se mais um caso de propaganda enganosa. Professora Inara, dá para falar sobre regulamentações e normas aplicadas aos critérios ESG e como é que elas são, como elas estão influenciando as empresas? Existem hoje normas específicas de ESG que as empresas seguem ou elas estão mais no sentido voluntariamente adotando essas políticas de gestão em seus negócios para justamente atender a uma necessidade global? Quando a gente fala de norma, aí a gente tem o aspecto ambiental, né, com relação aos insumos e produtos naturais, né? Mas uma norma específica de ESG, não necessariamente, mas é uma política desenvolvida na questão da sustentabilidade, das relações sociais, que aí entra a legislação civil. Sim. Também, porque quando você fala do tratamento das pessoas, vem aí a legislação trabalhista, sim, né, para ver todo esse contexto, Código do Consumidor. Então, por isso que é também complicado, porque é um combo, em cada área a gente vai ter as normativas. E ainda tem as normativas específicas para cada tipo de bem, né, produzido ou serviço. Então, assim, na realidade, cada organização vai buscar se adequar e tentar se manter na linha dentro da legislação vigente para aquele produto ou serviço que ela está produzindo. E aí, a questão da comunicação foi bem colocado, que quando você tem essa política, que aí você tem que ter um plano. Por isso que eu digo que não pode ser solto, que eu não posso dizer que eu implementei a ESG na minha empresa, se são ações pontuais e que elas nem estão descritas em lugar nenhum. Eu tenho que ter um planejamento de quais ações vão ser implementadas, seguindo os padrões ESG. Isso tem que ter relatório, então tem que ter tudo documentado. É a história da burocracia boa. E para comunicar, e a comunicação verdadeira, e ela, quando a empresa implementa o ESG, fica muito mais fácil comunicar, porque são ações que, de fato, elas vão impactar positivamente no desenvolvimento socioeconômico de uma região. Então, eu entendo essa perspectiva. E o ESG está em toda a cadeia produtiva. É desde o input, que são os insumos que entram, qual é a origem deles, como foi que eles foram produzidos, o processamento, né, o processo de transformação e as saídas. Eu tenho que entender como essa logística reversa, como é que ela pode acontecer, quais são os impactos que meu produto, depois de utilizado, ele vai ser descartado onde? O que é que vai ser feito desse meu descarte? Então, essa preocupação entra na responsabilidade social. Então, é a cadeia como um todo. E dando continuidade aqui à nossa entrevista com o professor Marcondes Neto, pós-doutor em Cultura e Territorialidades, e Inara Raulino, professora mestre do eixo Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí. Professor Marcondes, professora Inara, diante de tudo que falamos até aqui, né, uma dúvida que pode surgir para quem nos assiste é se a prática ESG é apenas para grandes empresas, já que a gente vê muito o ESG no mundo corporativo, não é isso? Nas sociedades anônimas, enfim, ou as micro e pequenas empresas estão envolvidas nesse processo também. Como é que o empreendedor que está começando, ele pode incorporar práticas sustentáveis em suas relações e estratégias de negócios também? Professora Inara, pode iniciar. Pronto, está para todos. E eu acredito que a força do micro, pequeno empreendedor é o que modifica a sociedade. Então, as grandes empresas, claro, que elas têm uma força pujante e decisória no processo político, né, de uma sociedade, mas o pequeno tem esse papel de formiguinha. Então, esse entendimento, esse conhecimento, essa conscientização de que é importante você ter boas práticas de sustentabilidade, que é o que forma o combo. Então, é entender o meu produto, como eu produzo,
quais são os recursos que eu utilizo, como é que eu posso fazer no processo produtivo para minimizar os impactos. Então, o que é que nesse meu processo, eu faço como poluente? Eu posso reduzir isso, eu posso reduzir os materiais utilizados, pensando que os recursos eles são finitos, porque a gente, na nossa fala anterior, a gente comentou que a gente recebeu, né, o mundo de um jeito, a natureza de uma forma, e como será que a gente vai entregar para as gerações que virão depois de nós? Então, essa preocupação, essa semente jogada na sociedade, individualizada e que depois vai fazer um todo, eu acho que essa força ela é importante. A responsabilidade social, não só com o seu colaborador, com aquele que está lhe ajudando no negócio, mas com o seu cliente, com seus fornecedores, empresas terceirizadas. Eu tenho que ter a responsabilidade, aí vem a governança corporativa, de entender, eu contratei um serviço terceirizado, mas eu tenho que estar ciente do que é que ele está fazendo, como é que o terceirizado está agindo em meu nome, porque de fato ele está agindo no meu nome. Então essa responsabilidade ela tem que ficar muito clara. E o micro e pequeno, eles fazem tudo isso. Então essa conscientização do pequeno, ela vai se multiplicando e ela vai se fortalecendo. E eu acho que é um caminho, e é o único caminho que a gente tem, mesmo que os resultados dessa nossa conversa e de outras que estão surgindo em todos, no meio digitais, nos meios empresariais, nos congressos, que é a força da academia, eu acho que o papel individual de cada um de nós, ele vai fortalecendo, porque eu, enquanto consumidora, eu também tenho que me preocupar com aquilo que eu estou consumindo, como foi que ele foi produzido, em que condições, porque é minha responsabilidade também enquanto consumidora, apesar de que o ponto que o professor Marconi falou, extremamente importante e que é a realidade, né? Então, a questão econômica é um fator muito forte. Então, a gente nem pode julgar aqueles que deixam de lado um pouquinho a questão da qualidade, da procedência e vão pelo preço, porque, de fato, é o que move. É uma questão de necessidade mesmo. Professor Marcondes. Olha, certíssimo, concordo inteiramente com a professora Inara. E diria o seguinte, como eu citei a Rio 92, né? Na Rio 92 o meu filho tinha 5 anos de idade. E já começava, então, um esforço nas escolas de fundamental e médio de implementação das disciplinas ligadas a, naquele momento, ecologia, não é? Então, houve um esforço de 3 décadas aí nesse sentido. Então, a consciência que aparece hoje numa pessoa de 30 anos, com relação aos usos dos recursos naturais, a questão dos efluentes, a questão da poluição, a questão do lixo, né, do resíduo sólido, dos mananciais, quer dizer, tudo isso que hoje já está no discurso público, na cabeça aí dos nossos filhos, foi implementado em tenra idade. Então, o mesmo se dá no processo empresarial. Nenhuma empresa começa gigante. Todas elas começam pequenas, né? Uma sociedade inicial. Todas as histórias de grandes empreendimentos, se nós formos estudar, nós vamos encontrar lá a semente de 2 empreendedores, 3, ou às vezes um sozinho, começando um trabalho. E ali, aquilo que já fizer parte do seu repertório, ele vai implementar. Então, é muito importante o papel das micro, pequenas e médias empresas, talvez até seja mais impactante para o todo do que o das grandes empresas, porque 60%, falando aí no caso do Brasil, 60% da força de trabalho está na autonomia, no indivíduo autônomo, na micro e na pequena e média empresa. Então, a grande massa da população economicamente ativa está no pequeno negócio. Então, é mais fácil no pequeno negócio você implementar uma coleta seletiva de lixo, uma procura mais atenta de fornecedores, do que no gigante,
né? Se você vai ser comprador numa grande empresa, você encontra sistemas tão complexos, já estabelecidos. Se você quiser mudar um fornecedor, talvez você não consiga. Eu participei de compras na universidade, em comissões de compras, a gente é convidado, né, os professores a participar para comprar equipamento, comprar mobiliário, e você encontra uma dinâmica de licitações, de processos, que muitas vezes você não consegue mudá-lo, você não consegue mudá-los. E aí você acaba tomando decisões as melhores possíveis, mas às vezes com um conjunto de fornecedores que não seria aquele que forneceria móveis com madeira sustentável, que não seria aquele com um aço produzido, por exemplo, no país, você quer privilegiar o aço nacional. Enfim, cada operação tem uma miríade de passos. E o primeiro trabalho para a implementação dessa visão ESG é conhecer as suas operações no passo a passo, para poder, em cada um deles, verificar o que você pode fazer rumo a uma melhoria contínua. Bom, esse tema, né, do ESG, ele é muito empolgante, muito estimulante e muito atual, como já foi colocado. E eu quero fazer uma última pergunta, professora Inara, professor Marcondes, porque recentemente eu vi uma matéria que foi publicada na revista Time dos Estados Unidos, em que é uma matéria de capa, e criticando as 3 letrinhas, dando a entender que ninguém aguentava mais ouvir essas 3 letrinhas no mundo corporativo, no mundo empresarial. O que o senhor e a senhora, como pesquisadores, como estudiosos do ESG, pensam a respeito disso? A ESG é algo que já se tornou chato, já que nós estamos falando que tem tão pouco tempo, né? É algo que se tornou chato ou é um caminho sem volta e as pessoas estão com medo de enfrentar isso? Como é que vocês veem essa questão? A gente mal começou. Então, pensar que ela surge em 2004 e que a gente tem aí 20 anos ainda começando a debater, então eu acho que só começamos. Então, quando você ouve o discurso de que já chega, é porque realmente é difícil implementar. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de você internalizar essa cultura, que vai ser uma cultura que ela só traz benefício à sociedade, mas a sua implementação, tendo essa característica de ser uma constante, de ter planejamento e prestação de contas, para poder ser configurada como ESG, ela é difícil. Então, assim, a gente tem que entender o que está por trás da matéria. Quais são os objetivos que a matéria tinha. Eu penso dessa forma. Como é que o senhor vê, professor Marcondes? Estão chatas essas letrinhas já? Olha, a professora Inara já está no ar, convidada a publicar conosco no portal do Observatório da Comunicação Institucional, que essa visão assim cuidadosa é muito, muito interessante, e de buscar, às vezes, vieses ou interesses, enfim, por trás daquilo que é comunicado, que é alguma coisa que infelizmente acontece. Toda vez que você encontra um mantra, como eu disse bem no início da conversa, ele tem esse risco, ele corre esse risco. Ele corre o risco de cansar, ele corre o risco de aparecer tanto que as pessoas que não querem implementar, aí juntando com o que a professora Inara disse, que acham difícil ou não querem ou é caro, elas aproveitam a onda dos críticos. E aí isso não é bom. Eu acredito que o caminho é aprofundar nos temas. Nós, no Observatório da Comunicação Institucional, nós já designamos o contrário. Nós achamos que o ESG é insuficiente, né? Tem mais coisa para se preocupar, entendeu? E que isso resume, muitas vezes acaba resumindo preocupações. Por exemplo, a questão que eu disse das decisões colegiadas, isso não tem aparecido, né? Não tem aparecido. E também, uma outra palavrinha que não tem tradução, é o accountability. E o accountability do ESG
quem é que faz? Não está definido. O que é o accountability? É a regulação mais o empoderamento punitivo. Normalmente vem do Estado. Se você não tem essas duas pernas, a regulação e a possível punição de quem descumpre, você fica frágil. Então, enfim, eu acredito que cada escola, cada entidade, cada sala de aula, cada disciplina deve aprofundar essa temática para além do que está muito presente em toda a mídia de negócios, aprofundar e digamos, fazer o melhor do nosso jeito. Nós estamos num país gigantesco, uma das 10 maiores economias do mundo, nós seguramente temos o que dizer de como fazer. Isso. Não é? De como fazer. Nós somos um país tropical, o primeiro mundo todo é frio, então há muitas coisas que precisam ser feitas do nosso jeito, que podem ser feitas. Então eu acredito nisso, não tenho as respostas, nós fizemos um primeiro esforço que foi a construção desse indicador, que eu convido todos a visitar no portal do Observatório da Comunicação Institucional, que é um índice de transparência que nos ajuda nesse caminho do ESG. Já quero agradecer muito, professor Marcondes Neto, por sua presença aqui conosco nesse programa. O tema não se esgota por aqui. E agradeço também a professora Inara, que se dispôs também a participar aqui desse programa conosco. E deixo a palavra aí com vocês, né, para as suas considerações finais. Bom, ele está olhando para mim e é para me falar. Eu queria muito agradecer a oportunidade, né, dizer que a gente está à disposição. É um tema, pela minha área de gestão e negócios, extremamente importante. Eu espero que o dia ele tenha o alcance que merece nesses discursos, nesses debates. Agradecer o carinho com que o professor Marconi me dirigiu a palavra, agradecer o convite, né, de estar aqui e dizer que é um tema que ainda vai ser muito falado, muito discutido e é necessário ações como essas e por isso eu parabenizo o programa por ter trazido isso, vou divulgar em todo o IFP, né, para que, e como disse, é na academia também que tudo começa. Então, nos cursos que a gente começa a debater, a trazer, são nos cases de negócio, na implementação dessa política, né, que na minha concepção é uma política, né, de governança, especialmente porque depende muito dos gestores. A gente aí tem 3 pilares, mas se o gestor não quiser, nada acontece. E eu espero que o que a gente discutiu aqui seja internalizado na mente das pessoas, das mais comuns, aquelas que já têm negócio, daquelas que estão pensando em abrir um negócio, que a gente tem responsabilidade e compromisso com toda a sociedade, não só no momento atual, mas para o futuro. Obrigado, professora Inara. Professor Marcondes Neto. Olha, muito agradeço a oportunidade, também a simpatia da professora Inara Raulino na nossa conversa. Preciso conhecer o Piauí, não conheço, já tivemos até um governador piauiense aqui no Rio de Janeiro. Isso, está convidado a vir ao Piauí, nos visitar. Pois e a IFP. Enfim, acho que esse programa levantou algumas questões interessantes para que os que a ele tiverem acesso se interessem em olhar mais. Enfim, fica o meu agradecimento à Ana Cristina Guedes, que é a grande amiga que me indicou para a GEICE, e também agradecer ao Gutenberg, a você que está apresentando o programa, e até a próxima. Obrigado, professor. Agradecemos aqui aos nossos convidados e também à sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais @Sistema o Dia e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.